Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Quantos acharam, digam amém. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que estiverem deste lado não podem passar para vós, nem os daí passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Senhor Deus, e te pedimos agora, em o nome de Jesus, Pai, que o Senhor use de misericórdia e graça para conosco, que o Senhor envie a Tua palavra e cumpra o propósito para o qual ela será enviada. Nos consola, nos exorta, nos edifique. Senhor Deus, nós te pedimos que saiamos daqui, Pai, nessa noite abraçado pela Tua presença. Que o Senhor tome a nossa consciência, tome o nosso coração e nos leve, Senhor Jesus, a um entendimento da Tua palavra, da Tua vontade, qual que é a Tua vontade para a nossa vida. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor traga capacitação, unção, graça e amor sobre a Tua igreja, que o nosso coração esteja disposto não apenas a ouvir a Tua palavra, mas a praticá-la, a viver. Pai, nos dê a capacitação que só o Senhor, através do Teu Espírito, pode nos dar. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, nós buscamos a Tua glória somente, e que nessa noite não seja diferente dos outros dias, que o Senhor opere, que a Tua palavra vá, que o Senhor seja glorificado, e mais do que isso, que ao término dessa conferência, Senhor Deus, essa igreja esteja disposta, Senhor Deus, a continuar saindo das 4 paredes, meu Pai, e sendo igreja fora deste ambiente, como já tem sido, mas ainda mais, com essa convicção, com essa certeza, meu Deus, com esse amor, com essa paixão por almas, e esse anseio pelo céu, assim como a corça que anseia pelas águas, que nós também tenhamos, meu Deus, sede por Ti, sede por almas, que nós não possamos nos contentar enquanto não ganharmos pelo menos uma alma para o Senhor, porque a Tua palavra fala que aquele que ganha alma é sábio, é prudente, é feliz, e nós queremos
queremos ter essa alegria de poder, meu Deus, ter a satisfação de trazer alguém à tua presença e vê-lo se convertendo, ver a tua operação na vida de cada um deles, que quando nós olharmos para esse texto, Pai, possamos nos ver nele e que de alguma forma o Senhor trate e fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto se trata de uma parábola. Jesus, ele contou muitas parábolas. A parábola é um recurso literário que se usava entre os pregadores itinerantes da época de Jesus. Havia rabis itinerantes, eram aqueles que iam de aldeia em aldeia, anunciando as verdades da lei, da palavra de Deus, e eles precisavam, muitas das vezes, usar de uma linguagem simples, mas não simplória. Simples para alcançar o coração do agricultor, do pescador, do pedreiro, dos homens, das mulheres, das crianças. E Jesus, ele é um mestre por excelência. Jesus, quando ele amplia o seu discurso diante dos doutores, os doutores ficam boquiabertos, porque Jesus fala com uma profundidade tremenda. Quando você chega no Evangelho de João, capítulo 13, nós temos Jesus falando com Nicodemos, um dos principais da sinagoga, que conhecia muito da lei, e quando Jesus vai falar de uma coisa que foge da compreensão do Nicodemos, ele fica boquiaberto. Jesus vai falar de um negócio chamado novo nascimento. Quando Jesus fala que o homem só pode chegar no reino de Deus se nascer de novo, Nicodemos não entende. Ele fala, como pode o homem, sendo já velho, nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus vai explicar que o homem que nasce de novo é o homem que é regenerado pela palavra e nascer da água e do Espírito. Nicodemos mesmo assim não entende. Aí Jesus fala, ora, Nicodemos, você sendo mestre da lei, não está entendendo das coisas da terra? Se eu começar a falar das coisas do céu, não dá para você. Mas Jesus, ele era um mestre por excelência, ao ponto de ele falar e as crianças entenderem o que Jesus falava. As criancinhas iam até Jesus. Isso é maravilhoso. Spurgeon dizia que os pregadores deveriam pregar de tal maneira que, se no público tivesse um doutor e uma criança, todo mundo tinha que entender o que estava sendo dito. Então, Jesus, ele vai usar alguns recursos, ele vai falar de parábolas. Nós temos a parábola do semeador, nós temos a parábola da figueira, nós temos a parábola das virgens, para comparar, porque quando se fala de história, o povo memoriza melhor. E como não tinha a facilidade da escrita na época, então se usava desse recurso linguístico para que o povo entendesse as verdades do reino de Deus. Então, Jesus vai usar várias parábolas para falar do reino de Deus. Aqui ele vai falar sobre uma questão bem interessante. Ele vai falar no início do capítulo, no capítulo 16, verso 1 em diante, só para guisa de introdução, ele vai falar sobre uma parábola do servo infiel, sobre a administração do reino de Deus. Ele usa a linguagem monetária para falar de verdades eternas. Nós temos um servo infiel que, quando descobre que o juízo virá sobre ele, vai agir para que dê tempo de ele poupar a sua vida. Jesus vai chamar esse homem de filhos das trevas e falar que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Detalhe, Jesus não está aprovando o ato desse homem sonegar imposto e dar uma desviada de verba para ele. Jesus não está elogiando isso. Jesus está elogiando a esperteza dele de entender que o juízo está vindo sobre ele e se precaver contra o juízo. E aí ele fala, os filhos da luz devem ter essa prudência, o juízo está vindo e eles têm que entender que não tem tempo para brincar com a vida e com a salvação. Então devem se arrepender e agir a tempo, porque não temos o controle do tempo. O tempo é precioso e escorre pelas nossas mãos. Aí Jesus, ele prossegue do verso 14 em diante, falando acerca da lei e do reino de Deus, falando para os fariseus. Ele está explicando isso para fariseus. Fariseus eram aqueles que dominavam a classe média judaica nos dias de Jesus. Eles tinham dinheiro, eles dominavam, eles eram famosos, eles eram benquistos. E eles entendiam que, em primeiro lugar, toda prosperidade advinha de Deus. É rico? É bênção de Deus.
E Jesus vai mudar essa percepção e dizer que nem toda riqueza vem de Deus e que nem toda pobreza é do maligno. Então, ele introduz esta parábola do rico e do Lázaro para mostrar que, às vezes, nem todo aquele que é rico e é bem-sucedido aqui na terra, de fato, é rico e próspero diante de Deus. Outro ponto de exclamação aqui para a gente ter cautela. Nem todo rico é pecador e nem todo pobre é santo. Nós temos que entender isso. Jesus ele não está condenando a riqueza e não está elogiando a pobreza. Não é isso. Existem pobres que são arrogantes e perdidos. Existem ricos que são humildes e salvos. Então, o problema não é a riqueza em si, é o que ela causa no nosso coração. Jesus vai trazer uma outra lição que sintetiza tudo aquilo que nós estamos falando nesses 3 dias: morte, ressurreição, céu e inferno. E aqui sintetiza muito bem. A lição dessa parábola, ela é dividida em 2 partes. Ela é narrada como um teatro, com 2 cenas principais. A cena do lado de cá vai retratar a vida do rico e do pobre na terra. É a primeira cena, o primeiro ato. Do versículo de número 31 em diante, a cena se dobra. A cena, do verso 22, melhor dizendo, a cena se dobra, do verso 22 ao 31, e começa o segundo ato, que é a vida após a morte. Então, vamos olhar para essas 2 cenas. Primeiro, verso de número 1, a Bíblia vai nos falar: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Em primeiro lugar, um homem rico. O texto vai falar que as suas roupas eram de um príncipe. Roupas de púrpura era de um príncipe. Sua casa era como um palácio. Suas refeições diárias era como um banquete. A púrpura era a veste luxuosa do período oriental, e não era qualquer pessoa que usava essa roupa. E a Bíblia vai falar que ele não só vestia essa sobre-roupa, que é a roupa de púrpura, mas vestia-se de linho finíssimo. Existem 2 classes de linho: o linho fino e o linho finíssimo. O linho fino já é de quem é rico. O linho finíssimo é de quem é extremamente rico. A palavra para finíssimos aí no grego é bussos, de origem hebraica, e é uma espécie de linho egípcio delicadíssimo. Era fino, era só realeza que vestia essa roupa. Então, quem olhava para esse nobre, via na sua vida as bênçãos de Deus. Isso é fato. Ele era próspero, ele era bem-sucedido, não tinha doença, comia sempre do bom e do melhor. Mas o problema não é o que vestia o corpo, é o que vestia a alma. Aquele homem se vestia bem, mas a sua alma estava enferma, a sua alma estava corrompida. Ele não vai para o inferno pelo que fez. A Bíblia não fala que ele comete assassinato, maldade, adultério, prostituição. Não é o que ele fez, é o que ele não fez que o leva para esse lugar terrível. Porque o texto vai falar que o Lázaro estava na porta dele necessitando, mas ele ignorava a necessidade de quem estava gritando na sua face. Todo Lázaro enfermo que passa pela nossa vida é uma oportunidade que o céu está nos dando de nos livrarmos do orgulho que esmaga o nosso coração. E aqui nós temos que tomar uma cautela, porque é propagado diariamente uma tal de uma teologia da prosperidade que diz que se Deus é na tua vida, você tem que prosperar, você tem que estar sempre por cima. É fato, é verdade em parte, mas isso não é regra. Não quer dizer que porque alguém está enfrentando uma enfermidade, Deus não está com essa pessoa e a abandonou. Essa é a síndrome dos discípulos que, no Evangelho de João, capítulo 9, estão passando e vê um homem cego de nascença, e eles deduzem, porque essa era a crença comum: alguém pecou. Ele está nesse estado porque pecou, está desagradando a Deus, e perguntam a Jesus: quem pecou, ele ou os pais
dele. E Jesus fala, ora, nem ele, nem os pais. Sucedeu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então nós temos que tomar cautela, porque nem tudo aquilo que brilha nos nossos olhos é a bênção de Deus. Nem todo mundo que está no sucesso, nem todo mundo que está na fama, nem todo mundo que está fazendo e está dando certo, está agradando a Deus. A percepção de Deus acerca da nossa vida, às vezes, muda. Lá em Apocalipse nós temos uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que era extremamente próspera, estava no lugar estratégico comercial, que tinha a lã negra, que comercializava o colírio, o pó frígio, que tinha ouro, que tinha colírio, que tinha lã, e batia no peito, porque dizia, rica sou, de nada tenho falta, estou enriquecida, sou autossuficiente. Ela achava que não precisava de nada, mas o essencial não tinha, porque Jesus estava fora da igreja, batendo na porta e não conseguia entrar. Aí Jesus usa João e fala para João, falar para essa igreja, que na verdade ela é pobre, cega, miserável e nu, e aconselha ela que na sua arrogância se arrependa e se volte para ele, para que de fato ela enxergue, para que de fato ela se vista e para que de fato ela desfrute da verdadeira prosperidade. Então a igreja se sente próspera, mas Jesus fala, você é pobre. E nós temos uma outra igreja, a igreja de Esmina, que falava, eu sou pobre, eu não tenho nada, não consigo nada, e Jesus fala, você é rica, porque a percepção do céu não é a nossa percepção. A Bíblia fala que no mundo os homens são honrados e são as autoridades do mundo que procuram a honra, mas no reino de Deus é diferente, aquele que é honrado não é quem é servido, é aquele que serve. E esse rico, ele não entende essa verdade. Ele não entende essa verdade. A Bíblia vai nos falar que ele vivia todos os dias no luxo. Vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. A expressão para viver todos os dias no luxo aqui é ostentando. E quem ostenta não está usando para a sua necessidade, está usando para se exibir, para mostrar que é melhor do que os outros, para mostrar que tem mais, para mostrar que é mais abençoado. Ele se ostentava das bênçãos de Deus, e toda bênção é uma dádiva divina. E nós não podemos nos vangloriar das dádivas que Deus nos dá, isso é orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá maior graça ao humilde. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui o problema não é ter dinheiro, é ser possuído pelo dinheiro. Jesus não chama Satanás de Senhor, Jesus não chama os pecados ordinários de Senhor, mas Jesus chama a paixão por dinheiro de Senhor. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é uma expressão para dinheiro, é alguém capaz de fazer tudo por dinheiro, é alguém que puxa tapete por causa de dinheiro, é alguém que trai por causa de dinheiro, é alguém que mata por causa de dinheiro, é alguém que rouba, sonega, assassina, faz tudo por dinheiro. Essa pessoa está sendo dominada por esse dinheiro, ou seja, o coração dela está na sua riqueza. Mas há um povo ainda nessa terra que entende que o nosso tesouro não é ouro, não é prata, não é bronze, o nosso tesouro está guardado e reservado em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro disse que nós temos uma herança. Diga assim comigo, eu tenho uma herança. E o apóstolo Pedro diz, nossa herança é incorruptível, é imurchável, ela não perece, mas está guardada para mim e para você nos céus, e nós herdaremos essa herança quando Jesus Cristo voltar e nos chamar, cada um de nós, pelo nosso nome. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por que eu e você somos as pessoas mais prósperas dessa terra? Porque você já tem tudo que você precisa. Você já tem Jesus, você já tem vida, você já tem paz, você já tem o Espírito Santo. Isso é tão tremendo. Isso é tão tremendo que em Atos 8, Filipe evangeliza, a Samaria inteira é tomada. Só que Filipe respeita a autoridade. Filipe fala assim, eu vou chamar os meus pastores. Aí vem Pedro, João. Quando Pedro e João vai pôr na mão na cabeça dos crentes que se converteram, eles foram recebendo Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E aí tinha um tal de um mago chamado Simão lá, que viu esse negócio e disse, eu quero isso. Eu tenho dinheiro, eu vou pagar. Chegou para Pedro e João e disse, quanto que é para mim ter esse mistério aí que vocês têm?
eu pago o preço que for preciso. Aí Pedro olha bem na bola do olho dele e diz: vai para o inferno com seu dinheiro e tudo, porque eu sei que você está marinando em fel de amargura. Aí o Simão recebe essa palavra de impacto e não desvia. Ele fala assim: orem por mim, que eu estou aprendendo as coisas de Deus agora. Orem por mim. Olha que coisa tremenda, tem ouro, tem prata, mas não tem aquilo que homens simples como Pedro e João têm, o Espírito Santo. Atos capítulo 13, eles estão subindo para o templo, tem um necessitado e fala assim: eu quero ouro, quero prata. Ele diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu tenho algo melhor, eu tenho Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Tomou o homem pela mão, o homem saltou, começou a andar e glorificar a Deus. Sabe qual que é o problema da igreja atual? É que nós temos templo, nós temos catedrais, nós temos dinheiro, nós temos poder aquisitivo, nós temos influência, mas falta na nossa vida, em muitas igrejas, o em nome de Jesus, levanta e anda. Deus, Ele não está interessado em nos dar dinheiro, Deus, Ele não está interessado em nos dar fama, nos dar catedrais, Deus, Ele está interessado em te dar poder, porque o diabo, ele não tem medo de dinheiro, o diabo não tem medo de catedral, o diabo não tem medo dessas coisas que embelezam os olhos humanos, mas um crente cheio do Espírito Santo, da autoridade da palavra, que tem Jesus na vida, não tem inferno que aguente, não tem enfermidade que se sustente. Jesus está falando para mim e para você nessa noite: o que eu quero te dar é melhor do que o ouro e do que a prata. Eu quero te dar a minha presença, eu quero te dar a minha autoridade, eu quero te dar poder. Esse homem rico tinha tudo isso, tinha riqueza, mas não tinha Deus. Tinha amigos, mas não tinha Deus. Se vestia bem, mas não se vestia espiritualmente. Comia regaladamente todos os dias, mas não se alimentava da palavra de Deus. Tinha saúde no corpo, mas a alma estava definhando. E uma hora o tempo vai cobrar. A Bíblia diz que era todos os dias ele vivia sem se lembrar de Deus. Por isso ele vai ter o destino. E aí alguém que está do lado de fora assistindo essa primeira cena, esse primeiro ato, fala assim: eu quero ter uma vida igual essa. Eu quero ser como esse rico. E do outro lado tem uma outra cena que vai se desenvolvendo. Que é um homem cheio de ferida, não tem amigo. A Bíblia diz que ele era jogado na porta do rico todos os dias, não tinha família, era abandonado, estava doente. Quem olhava dizia: isso aí não tem Deus na vida. Isso aí foi abandonado pelo céu. Estava leproso, mas tinha Deus. Estava enfermo, mas tinha Deus. Não tinha pão, mas tinha Deus. Não tinha amigo, mas tinha Deus. E aí quem olhava de fora taxava como perdido, mas o céu estava só dizendo: calma, Lázaro, é só um tempo, é só o momento. Daqui a pouco a coisa vai mudar. Quem tinha tudo para ser fiel a Deus, porque comia bem, se vestia bem, tinha tudo para servir a Deus bem, não servia. Quem tinha tudo para não servir a Deus, o servia. Por isso que nós temos que entender que a fidelidade a Deus não se constrói por circunstância. Aqui o exemplo. Nós não servimos a Deus quando as coisas nos são favoráveis. Isso aí não é a fé verdadeira. A fé verdadeira é como o músculo que cresce quando é quebrado. É na provação que a tua fé cresce, a tua fidelidade se desenvolve. E sabe o que eu acho lindo? O crente não desvia quando a coisa aperta. O vento sopra, a onda açoita. Pá, pá, pá. E o diabo está dizendo: vai desviar. Desvia não. Desvia não. A Bíblia diz que Deus conhece quem é os seus. Não, agora com esse diagnóstico ela não aguenta, vai desviar. Quer ver? Ela vai lá desviar. Desvia não. Culto de oração está aqui. Consagração está aqui. Você fala: meu Deus, o que essa irmã tem? Ela tem o que os ricos não têm muitas das vezes. Ela tem fé, ela tem Deus, ela tem convicção, ela tem amor, ela tem paixão.
Nós somos movidos não pelas circunstâncias, nós somos movidos por fé. E a fé enxerga o que os olhos não vê, a fé enxerga e espera aquilo que não é palpável, a ótica humana. Oh, meu Deus do céu. Todo dia, pastor Júnior, passava o rico na sua porta, olhava para o Lázaro e desdenhava. Todo dia. Porque o texto diz que todo dia Lázaro estava na porta dele. Todo dia. Sabe o que é esse Lázaro na porta dele todo dia? É Deus dando oportunidade. Transforme esse Lázaro, porque talvez você não encontre um mendigo todos os dias, mas transforme esse Lázaro em cada oportunidade que Deus lhe dá diariamente de ser uma pessoa melhor. Quando nós acordamos, é o céu dizendo: Josué, hoje você pode ser melhor do que foi ontem. Então aproveita a oportunidade. Porque a vida é assim, a vida é um cordão que Deus corta, para alguns o cordão é maior, para outros o cordão é menor, e Ele entrega a ponta na mão do cidadão. Toma aí, segura aí você nasce. Quando você nasce, o cordão já começa a se queimar. Você vai vivendo e o cordão vai se queimando. Alguns o cordão é de 100 anos, outro o cordão é de 70, outros o cordão é de 20. Outro cordão é de 10, outro de 8, outro de 16, não sabemos. E quando chega no final do cordão, o palco vai virar. E a cena muda. Aí o texto vai nos falar que o verso de número 20, falando de Lázaro, ele estava ferido, deitado à porta da casa do rico. Olha que texto que é pesado. Ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa da mão do rico. Essa expressão aqui, desejava, em primeiro lugar, é a ideia de alguém que fica esgurejando. Já ouviu essa palavra? Quem já ouviu essa palavra aqui? Esgurejar é uma palavra que a gente usa lá no Nordeste. Quando você é bem carente, igual nós éramos, graças a Deus melhorou um pouco, houve época, tá aqui minha irmã para provar, que a gente só comia feijão e cuscuz e óleo com colorau. E aí a gente, às vezes, esgurejava o banquete do vizinho. É aquela ideia de você ficar assim, olhando e desejando. Desejo porque você sabe que aquilo é bom. Mas o desejo aqui não é simplesmente porque é bom. É desejo de fome. E esse pão que cai da migalha, porque o oriental é assim. O oriental não usa colher. O oriental come com a mão. E aí ele come lá os pedaços de carneiro, suja a mão, ele pega o pão, limpa a gordura da mão e joga no chão. Era essa comida que o Lázaro queria. Aquilo que servia para limpar a mão do rico, que era jogado no chão, o Lázaro olhava, desejava e não tinha. E parece que ninguém está vendo, mas o céu está vendo. E o rico não estava nem aí. O rico tratava mais bem um cachorro do que o Lázaro. Estou estudando no livro do John MacArthur, que é sobre educação de filhos. O título do livro é Pais Sábios, Filhos Brilhantes. E ele dá uma estatística de uma pesquisa lá nos Estados Unidos, um fato, uma notícia. Um homem pegou 12 anos de prisão porque matou uma ninhada de cachorrinhos. Matou uma ninhada de cachorrinhos, foi preso 12 anos. É uma maldade? Sim, de fato é uma maldade. Mas 2 semanas depois, uma mãe pegou uma criança recém-nascida, jogou numa lata de lixo, foi presa, ficou 4 meses. Você vê a inversão de valores. Valoriza-se mais a vida de um cachorrinho do que a vida de um ser humano. E parece que Deus não está vendo, mas Deus está registrando. E nós lemos aqui no nosso primeiro dia, Hebreus 9, 27, morrendo o homem se segue ao juízo. Nada passa batido aos olhos de Deus, haverá um dia de prestação de contas. Toda maldade que o homem pratica contra o povo do Senhor vai ter uma cobrança. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, lá em Romanos 12, pode até se irar, mas não dê lugar ao pecado, porque minha é a vingança, diz o Senhor. O que Deus está dizendo é que toda maldade que você faz, você não deve se vingar. Não faça isso. Trate bem aqueles que são seus inimigos, porque fazendo isso você junta brasa sobre a cabeça dele. E eu fiquei me perguntando, o que significa essa brasa sobre a cabeça dele, presbiteronos? Eu fiquei me perguntando, eu fui estudar e alguns estudiosos nos ajudam. Essa brasa aqui é a ideia de que tem uma plataforma e todo bem que você faz sobre o seu inimigo, Deus vai colocando uma brasa de juízo lá. Se ele se arrepender, a brasa não cai.
Mas se ele não se arrepender, vai haver um dia que Deus vai puxar a cordinha da plataforma e vai enxurrar ele de brasa de juízo. Então Deus está dizendo assim, olha, quando você faz o bem, você está depositando brasa de juízo sobre a cabeça dele, porque sou eu que vou vingar todo o maltrato que fazem contra você e você retribui com o bem. O John Bevere, ele diz que o perdão é um golpe contra a ofensa, porque quando alguém te faz o mal, ele já espera que você o trate com mal. Só que quando você age com benevolência, você está dando um golpe no queixo da ofensa, porque você é cidadão do reino de Deus. Você é diferente. Você não age pelos padrões humanos. E aí o Lázaro está lá, necessitado. Eu não sei quanto tempo Lázaro está sofrendo, mas ele tem alguns problemas. As dores de Lázaro, primeiro, física e emocional. Espiritualmente, ele está bem porque ele tem comunhão com Deus, mas ele tem doença física, o seu corpo está coberto de chagas, e emocional, porque alguém abandonou ele. Às vezes, nós entramos na igreja com esses problemas, doenças no corpo e doenças do abandono, que é doença na alma. Essa é a mais difícil, porque o judeu é assim, se você tiver uma ferida, ele não toca em você, porque para ele, se tocar em você, você fica impuro. Ele fica impuro ao tocar em você. Então você não tem mais abraço, você não tem mais contato, você não tem mais emoção, você vai morrendo aos poucos, mesmo estando em vida. E esse Lázaro aqui, ele vai morrer talvez desse jeito, mas a vida dele vai mudar completamente, porque a vida não acaba quando o corpo tomba. E olha que coisa tremenda. Há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. Era o caso do rico. Sempre projetando as coisas mais para frente. Mas o texto prossegue dizendo, verso 21, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber a ferida, e esses cães não é qualquer cão aqui, é cão de rua, é cão raivoso, e eles já estavam antecipando um banquete. Verso 22, aconteceu que o mendigo morreu. Foi levado pelos anjos junto a Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Terceiro personagem da cena, a morte. A morte que veio para o mendigo foi a morte que veio para o rico. O dinheiro do rico não conseguiu poupá-lo da morte. O dinheiro do rico não conseguiu preservar ele e o proteger da morte. Pode se esconder onde quer que seja. Pode ter quanto dinheiro for, a morte chega. A morte chega. Quando o bilionário Rockefeller morreu, um entrevistador foi lá perguntar a alguém da família dele quanto que ele tinha deixado. Aí o parente dele disse assim, ele deixou tudo. Não levou nada. Mas não vai colocar um caixãozinho assim para colocar nenhuma nota de dólar, nada. Foi até nu. Foi só vestido com lenço. Não levou nada. E o pobre, quando morre, também não leva nada. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma, que é a consciência, vai para onde? Agora imagine o cortejo fúnebre do rico. O cara mais rico da época morreu. E a notícia: o rico fulano de tal morreu, extra, 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 todo mundo tem que vir, e paralisa, e os jornais nacionais só falam da morte do rico, só fala do cortejo fúnebre, e filmam o velório, o caixão de ouro, várias coroas de flores, todo mundo chorando, e todo mundo fala, veja como ele era amável, veja que esse homem aqui, ele era diferenciado, e todo mundo se emociona, e vão lá na rede social, no Facebook, e posta lá, meus pêsames à família do rico, meus sentimentos à família do rico, e aí todo mundo pensa que a história dele acabou. De jeito nenhum. Do outro lado morre alguém, talvez. Os estudiosos dizem que talvez o Lázaro tenha sido devorado pelos cães quando faleceu. Porque devem ter pegado o corpo dele e jogado num monturo lá próximo de Jerusalém, que era a coisa mais comum que tinha, você pegar morador de rua que morria assim, do nada, de friagem, de fome, jogar no monturo da cidade.
os cães vinham lá, as aves vinham lá e comia, se alimentava. Ninguém nem lembrou da morte do Lázaro. Ninguém nem noticiou. Apenas alguém olhou e disse: aquele mendigo finalmente morreu. Já era. Ninguém quer ter um enterro como o de Lázaro. Ninguém quer ter um cortejo fúnebre como o de Lázaro. Acabou a história. Será? Vamos ver. O palco se fecha. A história do rico se fecha. A história do Lázaro se fecha. Corta-se a cena, começa-se um novo capítulo. Fora dessa realidade. Na outra realidade. A morte chegou. A Bíblia vai nos falar. Vamos falar sobre o rico em primeiro lugar. Morreu o rico e foi sepultado. Em segundo lugar, morreu o Lázaro. Olha o verso 22 comigo. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos junto de Abraão. Abraão abraça mendigo, abraça. Lázaro nunca pôde entrar do portão da casa do rico para dentro, mas morreu, ele não vai entrar nem no portão do rico, ele vai entrar no portão do céu. Vem, Lázaro. O rico não quer dar dos pães que limpa a sua mão para o Lázaro se alimentar, mas ele vai se assentar na mesa com Abraão e comer do banquete eterno na eternidade com Deus. Você recebe esta palavra, algo melhor para mim e para você. Lebaravash. Hoje o mundo nos despreza, hoje o mundo nos odeia, hoje o mundo não quer nada conosco, mas o céu, ele nos quer. O céu está preparando um banquete para mim e para você, e há lugar lá no céu para mim e para você. Sempre tem espaço para mais um. A Bíblia diz que a mesa é do extremo oriente ao outro. É lógico que ela não tem limite, é uma expressão idiomática para falar que há espaço para todos aqueles que se arrependem, seja pobre, seja rico, seja homem, seja mulher, seja negro, branco, alto, baixo, não importa. Se for lavado, redimido pelo sangue de Jesus, há espaço para você. O homem não quer a tua companhia, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele quer a tua companhia. A Bíblia diz que Ele habita em um alto e sublime trono, mas tem prazer de se assentar com o órfão, com a viúva e o atender em suas necessidades. Deus ama a sua vida, Deus ama você, Deus Ele quer você, Deus Ele quer a tua alma, Deus Ele quer a tua família. Então não desista e não acredite naquilo que o mundo grita para você. O mundo grita que você não vale nada, o mundo grita que você é um miserável, o mundo grita que você é desprezado, mas o céu grita: não, é menina dos meus olhos, é a minha noiva, é a minha preciosa. Jesus está falando para alguém: levanta a cabeça, sacode a poeira, porque você não é o que você tem, você não é a sua casa, você não é a sua conta bancária, você é muito mais do que isso. Você é o que eu fiz por você. Você é filho regenerado, redimido, salvo, comprado, eleito, que um dia estará comigo para todo sempre na mesa. Escute isso aqui, meus irmãos, isso aqui é muito forte, porque uma coisa é conhecer o presidente. Quem aqui conhece o presidente dos Estados Unidos? Quem aqui conhece? Todo mundo conhece, é só assistir o jornal. Todos nós conhecemos. Uma coisa é conhecer uma autoridade, outra coisa é essa autoridade te conhecer. Vamos usar a autoridade do presbítero Anderson aqui. Uma coisa é eu chegar lá na casa do presbítero Anderson e falar assim: eu quero entrar aí porque eu conheço o Anderson. Aí o Anderson, que é uma autoridade, é um exemplo, vai ouvir lá dentro do seu empregado que um doido chamado Josué chegou lá dizendo que conhece ele e quer entrar. Aí o Anderson: quem? Um tal de Josué aí. Eu não conheço não. Não abre a porta. Isso é uma coisa, eu conhecer é uma coisa. Agora, outra coisa é a autoridade conhecer quem está do lado de fora. Todo mundo ouviu falar de Deus. E sabe o que eu acho lindo nesse texto? Porque o texto fala o nome de Lázaro.
Mas não fala o nome do rico. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus chama os seus pelo nome. Então, Lázaro, eu te conheço, pode entrar. Deus manda falar para você, eu sei e conheço você pelo nome. Antes de você nascer, quando você ainda estava no ventre, diz o Senhor para alguém, eu te conheci, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele sabe onde você mora, conhece teu endereço, sabe quem é teu pai, conhece a tua mãe. Você vai chegar lá, não porque você conhece ele, mas porque ele conhece você. Ele diz, ela é ovelha do meu aprisco, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas, e conheço cada uma pelo nome. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus está falando para alguém, tem espaço para você, porque eu conheço você, eu redimi você. Então Lázaro, vem, Lázaro, vem, tem espaço para você. Alabaracá, debedaço, eminente que vassandarai. Eu não estou nem aí se o homem conhece meu nome, meu sobrenome, eu deixo de conhecer. O que alegra o meu coração é que o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh pastor, mas eu queria tanto que meu nome estivesse na calçada da fama, no hall de membros da elite global. Deixa de bobagem, porque isso passa, mas o que está escrito na eternidade não passa. A Bíblia diz, ao vencedor eu farei coluna no templo do meu Deus, escreverei o nome dele e do meu Deus na Nova Jerusalém. Está escrito na eternidade o nome daqueles que foram salvos e eleitos em Jesus de Nazaré. Tem mais, o nome que você tem hoje é o nome que seu pai te deu. Joaquim, Jeremias, Sebastião, Adriano, Pedro, José, Maria, Júnior, Josué, Wesley, Adriano, Daiane, Maria José, tem nome de tudo quanto é jeito, é o nome que seu pai te dá. Fernando José, Fernando Henrique, por aí vai. Mas lá no céu a Bíblia diz que Deus vai nos dar um novo nome. Sabe, essa ideia de novo nome é Deus dizendo, prazer, hoje os laços se estreitam ainda mais. Eu vou te dar um novo nome, aleluia, aleluia. Meu Deus do céu, isso aqui é tremendo. Lázaro morre, os anjos carregam ao seio de Abraão. A ideia de seio aqui, reclinar-se ao peito de alguém, é a ideia de intimidade. É a ideia de partilha. A Bíblia vai nos mostrar que Lázaro ele vai ser auxiliado por Deus. E o nome Lázaro significa auxiliado por Deus. Lázaro tinha um nome auxiliado por Deus e durante toda a sua vida parece que ele não vê o auxílio de Deus. Mas quem espera em Deus só nessa vida, como nós vimos e ouvimos falar ontem aqui, não entendeu a riqueza do Evangelho. Porque o que Deus tem para nós é para além dessa vida. Transcende essa vida. João 10:3, Jesus chama as ovelhas pelo nome. Mateus 25:12. Jesus conta a história das virgens, as prudentes e as loucas. Ambas virgens aguardam o noivo. Trabalham na edificação da noiva, porque esse é o papel, quem se casa é a noiva, as amigas só trabalham na edificação da noiva, a noiva é a igreja. As amigas são aquelas que de alguma forma estão trabalhando na igreja. Isso aqui fala de dois momentos, nós como salvos e nós como obreiros. Então, aqueles que trabalham para que a noiva esteja preparada para a vinda do noivo, são aqueles que pregam, que louvam, que evangelizam, que fazem. Mas tem um problema em se preocupar na edificação da noiva e esquecer de aguardar o azeite consigo. Aí vem um amigo do noivo, diz, aí vem o noivo, sai ao encontro. As virgens despertam do sono, as prudentes ainda têm uma tigela de azeite consigo, as lâmpadas estão se apagando, mas elas alimentam. As loucas olham as vasilhas e não tem azeite, e vão pedir para as prudentes. As prudentes falam, não, vão e
comprem de quem vende, a gente não vai desperdiçar o nosso azeite, não. E elas foram. Quando volta, o noivo já tinha pegado a noiva e as prudentes já haviam acompanhado a noiva até as suas bodas. Aí as loucas que haviam comprado azeite, só que era tarde demais, foram lá e... Abre a porta. Abre a porta. Aí quem vai abrir? O noivo. Aí o noivo abre a porta e no versículo 12 ele diz: em verdade, vos digo que não vos conheço. Mateus 7, verso 21 em diante, Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. E não entrarão. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E ele vai dizer o que é fazer a vontade do seu Pai. Aí ele conta uma historinha. Lembra que Jesus gosta de contar historinha? Ele conta a história de alguém que constrói uma casa. Caem os rios, sopram os ventos e toda aquela história lá. Quem ouve a palavra e pratica é aquele que é prudente e permanece de pé. Quem ouve e não pratica é o insensato que no dia do juízo não permanecerá. Porque o simples fato de nós falarmos de Jesus, dizer que Jesus é o Senhor, não faz de mim um salvo ou não. Muitos naquele dia vão dizer, inclusive Jesus fala isso: em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu realizei milagres. Aí Jesus fala: é verdade, mas eu não vos conheço. Porque conhecer a Cristo é uma coisa, ser conhecido dele é totalmente outra coisa. A ideia de conhecimento aqui é intimidade. Tem gente que nunca pegou no microfone para pregar, nunca pegou no microfone para louvar, mas quando põe o joelhinho no chão, o céu fala: ah, essa daí eu conheço, essa daí eu sei quem é, essa daí tem intimidade comigo, esse aí tem intimidade comigo, esse aí eu conheço. É esse tipo de relacionamento que eu quero ter com Deus. Não adianta ser conhecido de Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, e não ser conhecido pelo céu. Vale mais a pena ser desconhecido na terra, mas quando a trombeta tocar, o céu fala: opa, você não fica não, porque eu te conheço, vem morar comigo, vem estar comigo, louvado seja o nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. Paulo escrevendo a Timóteo, sua segunda carta, capítulo 2, 19, ele diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Como que eu sei que Deus me conhece e que eu sou conhecido dele? Eu tenho prazer em estar com ele. Eu tenho prazer na santificação. Eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Eu não estou aqui por obrigação. Eu estou aqui porque estar na presença de Deus é um prazer. Qual foi a última vez que falamos esse salmo verdadeiramente? Alegrei-me quando me disseram: vamos a casa. Pare e pense. Quando chega no domingo, 5h40 da tarde, você fica alegre ao pensar que tem culto ou fica triste? Porque muitas pessoas fazem por obrigação. E quando fazem por obrigação, deixa de ser sentimento verdadeiro, passa a ser interesse. Deus está falando conosco. Sabe quando eu irei me revelar verdadeiramente? Quando você querer estar na minha presença. Tem um livro do pastor Luciano Subirá, e eu recomendo que os irmãos leiam. O tema do livro é Até que Nada Mais Importe. E ele conta o testemunho dele. Ele fala, meus irmãos, que houve um momento da vida dele que ele continuava pregando, continuava realizando várias coisas, mas ele pregava, a igreja era tocada pela palavra, ele via Deus operando, mas o coração dele estava seco. Ele não sentia mais Deus bradar na vida dele, e ele começou a entrar em parafuso, porque ele era o primeiro a chegar na consagração, era o último a sair. Era o primeiro a chegar no culto, o último a sair. Não quebrava nenhum compromisso com a obra de Deus. Ele falou assim: o que está acontecendo? O Senhor
fala na tua palavra para mim jejuar, eu estou jejuando. O Senhor fala na tua palavra para mim orar, e eu estou orando. O Senhor fala para mim ser pontual, ser o exemplo, e eu estou sendo o exemplo. O que está acontecendo? Ele ficou nessa luta em oração com Deus durante um tempo, ele narra isso no livro, e aí ele fala que em oração o Espírito Santo falou no coração dele assim: eu não quero que você me busque. Aí ele falou assim: como assim eu não quero? O Senhor não quer que eu te busque? Ele fala assim: eu não quero que você me busque. O Espírito Santo falando com ele: eu quero que você queira me buscar. Aí ele parou assim, teve um choque de realidade, fez um retrospecto na sua mente, percebeu que tudo que ele estava fazendo era por obrigação e não mais por prazer. As lágrimas vieram no rosto dele, ele foi quebrantado. Ele falou que foi destruído com essa frase do Espírito Santo: eu quero que você queira orar, eu quero que você queira se santificar, eu quero que você queira ter prazer em estar na minha casa, não fazer por obrigação, mas fazer porque isso flui da tua vida, porque o culto não é o que eu apresento aqui, o culto é uma extensão da minha vida. Antes de Deus receber o que as minhas mãos ofertam, Deus recebe a minha vida. Antes de Deus olhar para a minha oferta, Deus olha para o ofertante. Antes de Deus receber a oferta, Deus olha para o ofertante. Por isso que ele rejeita Caim, porque Caim era mau e olhou para Abel. Deus, ele não olha para a beleza do tamanho do sacrifício, mas para a sinceridade do coração. Não importa se você chega aqui cansado, fadigado, mas você chega aqui não porque quer bater carteirinha, mas porque sabe que aqui está a presença do Deus Todo-Poderoso. Você vem se arrastando, você vem fraco, mas você pode dizer com verdade: mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas se a tua presença estiver numa fornalha, eu prefiro estar dentro de uma fornalha desfrutando da tua presença do que estar num palácio desfrutando da presença do inimigo. Deus está falando com alguém: tenha prazer em estar comigo, porque eu tenho prazer em estar com você. Oh, glória ao nome de Jesus, louvado seja Deus. Deus pôs um selo no teu coração, é o Espírito Santo. Você pertence a Jesus, isso quem prova é o Espírito Santo. Você foi selado, você foi selada com o Espírito Santo. Quer queira o diabo, quer goste ou não, você tem o selo, o penhor da herança é o Espírito Santo. Por isso que o diabo não te destruiu, por isso que o diabo não te devorou. Não é porque você é melhor que ninguém, é por causa do Espírito Santo que está em você. Não é que você é diferenciado, é que há uma graça que te cobre, que te protege, que te unge, que te usa. É a presença do Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. Só há vida na nossa vida quando a vida de Deus está em nós. Só há unção na nossa vida quando a unção de Deus está em nós. Por isso que o diabo se levanta e você está igual um cedro inabalável, porque você tem raiz. A tua raiz é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Vem o terremoto, vem o inimigo, vem Satanás, vem as enfermidades, vem os desânimos, vem os confrontos, mas você permanece inabalável, porque há uma vitalidade sobre a igreja de Cristo que não é natural, é uma vitalidade do céu, é a vitalidade do Espírito Santo que te sustenta, que te mantém. E Jesus está falando: fica tranquilo, porque é essa vitalidade que tem te sustentado até hoje, que irá te sustentar até o dia da vinda de Jesus. É a presença do Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo que nos dá a garantia de que um dia chegaremos lá. Não é porque falamos bem, não é porque somos o cheirosinho de Jesus, não, é por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você pode pregar para uma multidão, mas o céu não vai querer te ouvir. Todavia, com o Espírito Santo, o mundo pode querer não te ouvir, mas quando você dobrar o seu joelho e clamar ao céu, haverá um céu que se abre sobre a tua vida, haverá um céu que te ouvirá, diz o Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus.
Daniel, no capítulo 8 e 9 de Daniel, ele tem uma visão, ele não entende a visão, e ele fala assim: eu quero ouvir a resposta de Deus. Manjar desejável não comi durante 21 dias, propus no meu coração buscar a face de Deus a obter resposta, e ele fica 21 dias aguardando a resposta de Deus. Aí Deus envia Miguel, príncipe do exército celestial, e vem até Daniel junto ao rio Hidekel, e diz: Daniel, homem muito amável, aleluia, desde o primeiro dia que você propôs o teu coração em buscar a Deus, ele enviou resposta por meio de Gabriel, mas Gabriel foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Houve uma batalha espiritual, mas Deus vem aqui e fala com você: homem muito amável, homem muito desejável. O que Deus está falando para Daniel é: Daniel, você já está velhinho, muitas pessoas podem não te valorizar, mas você é muito desejado pelo céu, você é muito amável pelo céu, porque o céu não te ama, Daniel, pelo que você pode oferecer, pelo que você pode fazer. O céu te ama por quem você é, homem muito amado, homem muito desejado. Recebe esta palavra, porque o diabo vem diariamente como dados inflamados na nossa mente para dizer: Deus não te ama, Deus ele não está contigo, Deus ele não está com você. Mas Deus está bradando sobre o coração de alguém para falar: homem, mulher, muito amável, muito desejado. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu tenho muito prazer em ouvir a sua oração. Aleluia! Eu tenho muito prazer em estar com você. Às vezes a resposta demora, mas não é indiferença do céu, é um tratamento de Deus comigo e com você. Olha que coisa tremenda. Você pensa que o Lázaro não pensou centenas de vezes em blasfemar contra Deus? Mas no primeiro momento, no primeiro minuto no céu, já foi suficiente para esquecer toda a vida de sofrimento. Ele, só quando viu os anjos já vindo buscar ele. Eu tenho plena convicção, isso aqui é uma parábola, mas pode ter sido uma história real. Isso de fato aconteceu, Jesus não vai mentir para contar uma verdade. Eu tenho certeza que quando Lázaro chega lá, um sentimento de que valeu a pena. Você vai dizer isso, você vai dizer isso, você vai dizer isso, valeu a pena. Valeu, mas valeu mesmo a pena. Ah, se valeu a pena, meu Deus do céu. Oh, glória ao nome de Jesus. Olho jamais viu, ouvido jamais ouviu, nem coração jamais teve compreensão do que Deus tem reservado para nós, mas que pelo seu Espírito nolo revelou. Ou seja, nós já podemos desfrutar desse antigozo do céu, porque o Espírito Santo testifica. Eu, com o meu argumento, não consigo convencer você de que o céu é melhor do que qualquer coisa dessa terra, mas eu não estou falando apenas a minha palavra, mas a palavra do Espírito. Ela está constrangendo o seu coração, e é Ele quem está te convencendo. Vale a pena renunciar pelo céu, vale a pena abrir mão de um pão aqui na terra para comer pão no céu, porque jejum aqui na terra é jejum aqui na terra é fome de Deus, é fome do céu, e quem tem fome de Deus, ele não vai deixar nem despedir ninguém com mãos vazias e faminto. Se você entrou aqui nessa noite com fome de Deus, o pão vivo do céu está aqui para alimentar a sua alma. O pão vivo do céu está sendo multiplicado sobre a tua vida para te sustentar. Oh, meu Deus do céu. A satisfação do crente é fazer a vontade de Deus. Você pode ir para qualquer outro lugar. Se você não estiver cumprindo aquilo que Deus te chamou para cumprir, você não é preenchido, você não é completo. Deus está falando para alguém: até quando você vai ficar fugindo daquilo que eu tenho para você? Esse vazio no teu coração só pode ser preenchido com o propósito que Deus tem para você.
Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, teve a fome dele saciada quando ele salvou a samaritana. Marcou o encontro com a mulher meio-dia, pegou 12 discípulos e disse: vão comprar pão, porque tem um encontro com uma mulher aqui, pecadora, e se ela vê esse monte de homem aqui, ela não tem coragem de se aproximar, então eu vou ficar sozinho aqui. Quando ela chega, ela julga Jesus, aquilo tudo, mas Jesus não é eu nem você, ele trata diferente. Ele dá para aquela mulher a água da vida, ela se converte, vai e evangeliza a aldeia de Sicá e ganha um monte de samaritano para Jesus. Aí os discípulos chegam tudo com um monte de pão para Jesus, porque foi Jesus que mandou ir comprar pão. Aí eles chegam com pão: mestre, já compramos pão, está quentinho. Jesus fala assim: quero não, estou de barriga cheia. Como assim, Senhor? O Senhor nos mandou ir comprar pão e não quer pão? Aí Jesus disse: eu até estava querendo, mas eu já fui saciado. Por quê? Uma alma se salvou. E a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu fiquei impactado com o que o pastor Júnior falou aqui ontem, alegrou meu coração. Pegou o microfone e disse: aqui chegou quebrado, mas só foi começar a ouvir falar sobre o céu. O pardalzinho se transformou numa águia. Foi renovado, e é assim conosco também. Você chega todo quebrado e fala: meu Deus, mais um culto. Mais um culto não, é mais um encontro. Você pode faltar no culto, mas ele não falta não. Pode estar dois, aquele vem porque ele ama a presença do povo dele. Aleluia. Não tem um culto que ele não fale, não tem um culto em que ele não brade. Ele está aqui, ele está falando desde a hora do hino da harpa. Ele está falando: eu vim aqui no encontro, eu amo a presença de vocês, eu não tenho pressa de ir embora. Deus, ele não tem nenhuma pressa, é tanto que quando o culto acaba, ele vai com nós. Se valorize, meus irmãos. Se valorize, você é preciosa, você é precioso de Jesus. Isso nós vemos na vida do Lázaro. Aí o rico vai estar em tormentos. E aqui tem algumas implicações práticas muito sérias para nós. Verso 23. No Hades, ou inferno, estando em tormentos, o rico levantando os olhos. Primeira verdade. Haverá um tempo em que será tarde demais para olhar para cima. Durante toda a vida daquele rico, ele sempre olhou para os outros de cima para baixo, com altivez, com orgulho. Mas chegando lá, ele olha para cima. Mas é tarde demais. Porque olhar para cima implica dependência, implica reconhecer que tem alguém acima. Ele nunca percebeu que tem alguém acima dele. Mesmo conhecendo a lei de Moisés e os profetas, ele não reconhecia isso. Estando em tormentos, ergueu os olhos. Tem gente que está esperando esse dia acontecer. A igreja não. A igreja hoje já olha para cima. O lugar mais alto que eu e você podemos chegar é aos pés de Jesus, e já nos basta. E não é eu que falo, é Jesus quem fala. Jesus falou que Marta estava atarefada, atormentada, que é uma boa coisa também, se preocupar em tratar Jesus bem. Tem que ter as duas partes. Não vou falar mal da irmã Marta, porque Marta é muito essencial na igreja. Se a igreja tivesse só Maria, quem é que ia fazer as coisas? Então tem que ter Marta na igreja. Só que Jesus fala assim: olha, Maria escolheu a melhor parte. E onde que Maria estava? Os pés de Jesus. A melhor parte é estar aos pés do Mestre. Erguendo os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Opa! Ele viu Lázaro junto de Abraão, no lugar de honra. O julgamento nem sempre acontece nessa vida como nós falamos aqui. Nós quebramos leis naturais e somos punidos na hora. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do choque. Você põe o dedo na tomada, toma o choque na hora. Mas há leis eternas que só serão julgadas no dia do juízo. Chegou o tempo em que as leis que esse rico quebrou deveriam ser julgadas. O homem rico não despertou santo após a morte. Ou seja, a morte não melhora o estado de ninguém. Morreu pecador, do outro lado, é um pecador. Então, isso aqui é sério.
a forma que nós encerramos a vida aqui é a forma que nós iniciamos lá. Os irmãos estão me entendendo? Morreu com Jesus aqui, chega do outro lado com Jesus, de cabeça erguida para enfrentar a morte. Porque existe a ideia de que morreu o pecador, vamos fazer aqui um movimento para tirar essa pessoa do purgatório ou do limbo e levar ela... Não, é individual. Eu não posso salvar você, você não pode me salvar. O que eu posso fazer é te incentivar a andar pelo caminho da verdade e você me incentivar a andar pelo caminho da verdade. Então, a morte não melhora o rico. Ele morre e estando no lugar de tormento. Primeiro lugar, ele vai fazer oração. Mas se tem um lugar que é tarde demais para se orar, é o inferno. Veja comigo. Ele diz, verso 24, então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Oração. Só que veja que mesmo no inferno, ele ainda é orgulhoso, porque ele fala assim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e me refresque a língua. Ele acha que ele ainda é Senhor. Ele acha que ele ainda tem autoridade sobre alguém. Então, manda Lázaro molhar o dedo. Ele está em tormento e mesmo assim acha que Lázaro é obrigado a sair do lugar dele lá e saciá-lo. Por isso que as pessoas que estão no inferno não vão se arrepender. Porque quando estão lá, eles continuarão odiando a Deus e revoltados porque estão lá, porque acham que mereciam estar no outro lugar. Porque se acham dignos em si mesmos. Por isso, quem é sujo, continua se sujando. E quem é limpo, continua se limpando. Conforme Jesus fala lá em Apocalipse. Terceiro lugar, ele tem sede. Sede de coisa simples. Sede de coisa que não é valorizada. Uma gota de água para quem está pegando fogo é muito pouco. Então, no inferno, é tarde demais para se valorizar as coisas simples e essenciais da vida. Uma gota de água. O texto vai nos falar, ainda no verso 24, manda que Lázaro me refresque a língua, porque estou atormentado em fogo. Inferno não é lugar de carnaval, como alguns famosos dizem. Inferno não é lugar de festa, de balada, não, igual alguns famosos dizem. Inferno é lugar de tormentos. A ideia de fogo aqui, não sabemos como que é, não sabemos que tipo e que espécie de fogo é, mas a ideia é de tormento. E o que é um tormento? Um tormento é uma dor constante, que só aumenta. Quem aqui já teve dor de dente durante a madrugada? Pronto, é isso aí. Só um exemplo, você entendeu? Não desejo dor de dente para ninguém. Porque, meu Deus do céu. Até dói, só de lembrar. Então, a ideia de tormento é aquela dorzinha que começa latejando. Você fala assim, vai quebrar esse dente, vai trincar de tanta dor. Meu Jesus de Nazaré, tem misericórdia. Você clama por todos os milagres da Senhor, tem misericórdia, sangue. Você faz cada coisa, você põe alho, você põe sal, você chacoalha a boca com um monte... E só o médico para dar jeito, só o dentista. Então, a ideia de tormento é assim, você começa mal e vai piorando. Então, o inferno é um lugar de tormento constante. E aí você pergunta, por que esse traficante tomou 50 tiros e não morreu? Porque é isso que aguarda ele se ele morrer agora. E como o julgamento de Deus é diferente do nosso, ele quer a salvação até desse traficante que tomou 50 tiros. E quer que ele se arrependa, porque Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa do seu pecado e viva. Viva não é viver no corpo, é viver eternamente com Deus. Então, o rico está em tormento. E aí, olha que coisa séria, porque o versículo 25 e 26 surge um novo tormento. É o tormento da consciência. Porque ele não chega lá com amnésia, ele chega conhecendo o que viveu na terra. Olha aí comigo o verso 25. Mas Abraão disse, lembra-te de que na tua vida você recebeu seus bens. Na sua vida, enquanto Lázaro só teve males, agora ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. Novamente, ponto de alerta, ele não está lá por causa das suas riquezas e Lázaro não está lá porque é pobre. Não entenda dessa forma. Há pobres que irão para o inferno e há ricos que irão para o céu. Porque o que leva o rico e o pobre para o céu é o arrependimento e a obra salvífica de Jesus. Mas aqui ele fala assim, lembra-se,
Não é dos seus crimes, mas daquilo que você não fez. O benefício ao necessitado. Agora este é consolado e tu atormentados. E aqui há uma justiça poética, quem diz isso é William Berkeley, comentando isso. Ele diz aqui, há uma justiça poética, um acerto de contas. Contudo, o rico não estava em tormentos porque havia sido rico, nem Lázaro estava no seio de Abraão, mas Deus, que julga as intenções, estava tratando cada um de acordo com o que estava no seu coração. Muito bem? Olha, e o versículo 27 e 28. Eu encerro com essa parte aqui. Versículo 27 e 28. Primeiro, o Abraão vai falar que tem um abismo entre ambos, de modo que quem está do lado de Deus não pode ir para o outro lado e vice-versa. Aí o verso 27, o rico vai ter um espírito de evangelismo. Olha que coisa tremenda, pastor Júnior. Mas se tem um lugar que é tarde demais para querer evangelizar, é o inferno. Porque o verso 27, ele diz assim, ó, Pai, eu peço que mande Lázaro em minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ou seja, ele sabe que o inferno é ruim, e sabe que o único meio de os irmãos dele, que provavelmente estão indo pelo mesmo caminho, não irem para lá, é ouvir a palavra e se arrepender. Então, ele quer que os irmãos dele sejam evangelizados. Só que é tarde demais. Irmãos, o que tem de evangelista no inferno? Duas coisas que não tem no inferno: ateu e missionário em exercício. Porque o cara pode ser ateu, mas morreu, chegou lá, o ateísmo cai por terra na hora. Porque a realidade se abre diante dos seus olhos. E aqui o desafio para a igreja. Você vai esperar até quando para começar a falar de Jesus para todo mundo que você encontrar? Porque o rico, mesmo nesse pedido, ele continua pensando em si próprio. Meus 5 irmãos, e os outros? Ele mesmo no inferno ainda continua pensando em si, minha família. E os outros, e os vizinhos? Os vizinhos deixa para lá, os vizinhos podem vir. Não, ninguém merece estar nesse lugar porque é ruim demais. Então eu tenho que falar de Jesus para todo mundo. Você tem que falar de Jesus. Porque quando você descobre uma coisa boa, você sai falando para todo mundo, não é verdade? Você descobre uma loja com preço baixo, você sai falando para todo mundo. Descobriu uma lojinha lá de R$1,99? Lá tem uns negócios baratos, corre lá, não perde a promoção. Você fala, nem conhece, mas você está tão feliz porque pagou pouco por uma coisa boa. Imagine o céu, meus irmãos. A coisa lá é maravilhosa, então saia daqui falando assim, olha, eu descobri um negócio tremendo demais. O quê? Primeiro, eu descobri que era um pecador que estava indo para o inferno. Aí a pessoa vai se assustar um pouco e falar, é mesmo? Você fala, eu estava indo para lá, daqui a pouco eu estava lá chamuscando no fogo. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o bom pastor me encontrou no meio do caminho, me deu uma chuva de graça, mudou a minha vida, mudou o meu destino, e agora eu estou indo para o céu. Bora comigo também? Aí a pessoa vai falar, como que eu faço para ir para lá? Mesma coisa que o prisioneiro em Atos 16. É fácil, é só crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Bora para a igreja, e você já se torna um evangelista, não precisou nem falar grego e hebraico. Oh, meu Deus do céu. Aí o Abraão vai falar assim, olha, Lázaro, o negócio não está muito bom para você não. Ele disse assim, ele já tem o veículo de evangelismo que eles precisam. Moisés e os profetas. E o que é isso? Moisés e os profetas Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Isso é Moisés. E os profetas? Os profetas Isaías, Jeremias e por aí vem. Então eles tinham o Antigo Testamento que apontava para o caminho da salvação, que é Jesus. O próprio Jesus diz, e conhecereis as Escrituras, porque encontrareis nela a vida, e são elas que de mim testificam. Quando Jesus encontrou os 2 discípulos desanimados no caminho de Emaús, e Jesus começou a expor as Escrituras que era necessário que o Cristo padecesse tudo que havia padecido, ele não usou o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, porque isso só foi escrito cerca de 45 anos depois de Jesus. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E aí, a partir daí, é que o Novo Testamento é escrito. Então, tudo que Jesus pregou, e as primeiras pregações dos discípulos eram embasadas em Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia. Que é isso? Só o Antigo Testamento era suficiente para aqueles dias? Sim, ele já tinha isso. Aí ele fala assim, não, isso aí não é suficiente, não.
faz o seguinte, que Lázaro volte e ele pregue lá, porque se um morto ressuscitar, eles crerão. Aí o Abraão diz, crerão não? Não crerão não, porque milagre não salva ninguém. Milagre só evidencia a palavra, mas se o Espírito Santo não realizar o maior milagre de todo, que é realizado na consciência e no coração, o milagre só emociona, mas não salva. Porque a mesma multidão que está aplaudindo Jesus porque viu a multiplicação dos pães e peixes, daqui a pouco, com um subornozinho, começa a gritar, crucificam, crucificam, crucificam. Aí o que acontece? Essa parábola se encerra. Jesus vai falar o seguinte, eles têm Moisés e a lei que eles ouçam. Ou seja, a palavra é suficiente para conduzir o homem à vida eterna. Só que Jesus, ele vai provar que a ressurreição de um morto não é suficiente para quebrantar o coração de ninguém. Onde que está isso? Evangelho de João. Capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Capítulo 12, Lázaro começa a falar para todo mundo que Jesus é demais, Jesus é poderoso, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a ressurreição e a vida. Aí o texto diz, e queriam não só matar Jesus, mas também a Lázaro. Porque por causa dele, muitos criam em Jesus. Espera aí, se um morto ressuscitar e começar a falar o evangelho, não crerão? Não. Porque o único capaz de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, que fala por meio da palavra. Eu encerro aqui. Posso colocar a igreja? Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar e eu vou concluir com essa verdade. Mais uma vez, que Deus abençoe essa igreja por esses 4 dias. Eu sei que não foi fácil. 4 dias falando sobre céu e inferno. Não é para qualquer um. Não é para qualquer igreja que tem essa disponibilidade. Eu vou concluir com a frase do Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: falar do inferno não é uma verdade popular. Não agrada aos ouvidos. Choca as pessoas sensíveis. O ser humano não gosta de ouvir sobre o inferno.